noite carinhoso para todos os irmãos e irmãs desta dimensão e da outra que aqui se encontram presentes, dizendo que bem-aventurados somos todos nós que aqui estamos reunidos hoje, nesta noite maravilhosa, para agradecer, para pedir, para louvar, exortar e trazer a nossa boa energia para esse recanto de paz, que é o nosso centro de estudo Espírita Francisco de Assis. Eu mesmo hoje farei a leitura preparatória do ambiente. O Momento Espírita é uma mensagem diária da Federação Espírita do Estado do Paraná e que nos trouxe hoje a seguinte reflexão: dessas pequenas felicidades certas. Dessas pequenas felicidades certas. Houve um tempo em que na minha janela havia um pequeno jardim seco. Era um tempo de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim parecia morto. Todas as manhãs vinha um pobre homem com um balde e em silêncio ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega, era uma espécie de aspersão ritual para que o jardim não morresse. Eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de seus dedos magros e meu coração ficava feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas e outros finalmente que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Meireles, Drummonds, Colodis, Bandeiras, dos Anjos, Alves, Quintanas, esses menestréis das linhas escritas parecem por vezes almas que enxergavam mais do que nossos olhares, como se, observando uma mesma paisagem, um mesmo rosto, um mesmo sentimento, percebessem dimensões desconhecidas para os olhos duros, entorpecidos de uma humanidade cambaleante. Mostravam-se dotados de sentidos que não temos, ou talvez, como afirma a poetisa Cecília Meirelles, simplesmente aprenderam a olhar. Notar as minúcias, as pequenas grandes coisas, as singelas belezas, faz-nos desenvolver esse novo sentido, um novo grau de percepção que sente, que capta, certamente, outras esferas sensoriais. Um sentido que nos faz atentos, que nos faz conscientes de toda a finalidade do viver, como se jamais deixássemos de perder o controle, o leme da embarcação que conduzimos através dos oceanos universais. Mas é certo que essa conquista não é futura, ela é construída aos poucos. E agora? Sempre idealizamos uma felicidade prêmio, um tesouro ao final de uma longa e tortuosa jornada. Porém, ela é, em verdade, uma construção ao longo do caminho, uma edificação gradual e certa, feita de milhares de pequenos cristais preciosos, como essas pequenas felicidades certas
que a sensibilidade de Cecília Meirelles nos faz divisar. Nasceres do sol, a harmonia da fauna, da flora, o encanto dos incontáveis tons que pintam o céu todas as manhãs, dos cinzas aos anis. Reparemos mais no mundo à nossa volta, não apenas para constatar seus problemas, como costumeiramente fazemos, mas principalmente para descobrir suas alegrias, seus valores, suas virtudes. Aprendamos com os poetas e deixemo-nos encantar pelo pardal que pula no muro, pelas borboletas brancas que voam juntas, pelo fechar dos olhos de um gato, pelo cantar distante de um galo, pelo voo de um avião, pelo sorriso de um estranho, pelo encontro da água com a terra fértil de um pequeno jardim. Troquemos, como afirma uma jovem poetisa, um relógio de tempo rápido por um relógio de horas longas, para olhar a natureza e apreciar os pássaros. Troquemos um dia rápido por um dia solto, leve e comprido. Inundemos nossa vida dessas pequenas felicidades certas. Que assim seja. Convidamos a irmã Aglaí para fazer a leitura do Evangelho. A prece, né? Antes, eu já volto, né? Então, Elizabeth, faça o favor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Eu peço que todos se sentem relaxados, elevem os pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo e cada um faça a sua prece mentalmente. Eu vou fazer a minha para todos vocês. E que hoje vamos agradecer pelo dia, pela tarde maravilhosa que cada um teve, pela essa noite que com fé em Senhor Jesus Cristo vai ser maravilhosa também. Então vamos agora cada um fazer a sua prece através da sua mente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. A boa nova, o Evangelho, é esse sustentáculo que anda ao nosso lado, nos trazendo esperança, fé, para um dia alcançarmos o verdadeiro amor. E a gente convida a Glaí para que a irmã faça a leitura dele para a gente. Boa noite a todos. Irmãos encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos a essa casa de oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 20, a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade.
Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que, demonstrando estar por experiência arquicelular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo. A ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas de expiação, forçoso é se admita que algures moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a uma penitenciária. Não, certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina, que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. François, Nicolas Madeleine, Gardel, Morlot, Paris, 1863. Muita luz a todos. Graças a Deus. Edmilson Biaquidavan é um antigo e caro colaborador dessa casa nossa, dessa nossa casa. E ele, mais uma vez, na noite de hoje, fará a reflexão. Então, Edmilson, irmão nosso, fique à vontade. Jesus Cristo
e ampare em suas palavras. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs também, né? Não pode ser só um grupo, mas todos. E é sempre a gente fica sempre alegre, feliz de estar participando, né, das casas espíritas, porque aquele que é conhecedor da doutrina, ele não pode se isolar. Onde quer que ele esteja, ele tem que levar algo que a gente adquire. E diante da minha caminhada, eu só tenho a agradecer a Deus e a oportunidade de estar compartilhando com vocês aquilo que a gente vai aprendendo, né? Não mais do que é o nosso dever. Não vai adquirir conhecimento e levar com a gente ao túmulo. Claro que a gente vai levar, mas levar e deixar rastros para aqueles que vão dar continuidade ao trabalho. E é isso que a gente pretende, que essa continuidade vá avançando. À medida que a gente vai os cabelos ficando branco, né? As rugas vão aparecendo, a gente vai sentindo a fragilidade, eu já estou sentindo isso, e a gente fica um pouco preocupado. E como é que vai ser? Mas os que virão, irão, né, dando continuidade aí a esse projeto que não é nosso, mas do nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, o tema que eu trouxe hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados aflitos. Como vocês podem ver, ou já viram, esse capítulo ele tem vários temas importantes para a nossa vida. Quando a gente começa a ler, estudar o Evangelho, esse é um dos capítulos que é enriquecedor para o nosso conhecimento. E eu escolhi justamente esse tema aqui, que está no item 20, que fala sobre a felicidade. E eu quero começar perguntando a vocês. Quem puder perguntar, não se intimide. Nós estamos aqui para bater um papo, para aprender, né? Eu gosto um pouco de ficar à vontade também, sabe? Isso aqui me prende um pouquinho, mas se der para sair não tem problema não, né? Vamos ver, vou ver se eu consigo aqui, até porque tem a filmagem aí, tá bom. A minha pergunta é perguntar que se você tem alguém aqui que é feliz. Quem é feliz, levanta o dedo, por favor. 1, 2, 3, mais. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Vamos lá, vamos chegar lá, né? Agora eu vou fazer outra pergunta bem próxima dessa. Quem está feliz? Tem gente que está feliz. Existe uma diferença entre ser e estar? Teve pessoas aqui que dizem que está feliz. É isso que eu quero saber daqui para o final desse encontro. Essa decisão daqueles que dizem que está feliz, para que eu possa sentir realmente esta felicidade e saber que ela possa se concretizar no decorrer da nossa existência. Certo? Então, o que é o tema, na verdade, é aqui a verdadeira felicidade. Por isso que eu fiz essa pergunta: quem está feliz e quem é feliz? Do verbo estar e ser, certo? Então, como o tema é verdadeira felicidade, o que é verdade? O que é verdadeiro? Verdadeiro é aquilo que nos traz um bem-estar, que nos traz alegria, emoção real, algo satisfatório, que nos deixa paz espiritual, tranquilidade emocional, psicológica, em todos os momentos da nossa vida, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja conosco mesmo, onde quer que a gente esteja, né? Então, a felicidade é uma condição de estar bem, de estar satisfeito, de estar alegre. E quando ela é verdadeira, é uma felicidade que não passa aquela felicidade que eu falei do eu estou feliz.
Porque estar feliz é um momento transitório, é ou não é? Tem momentos na nossa vida que você está triste, de repente acontece algo, de repente a gente jorra aquela alegria, jorra aquele sorrisão, né? Que você está naquele momento, você estava triste, de repente, por algum motivo, por algum acontecimento, a gente passou a estar feliz. Mas o ser feliz, aí mexe mais com a gente, né? Porque ser é algo que a gente precisa conquistar diante das coisas que acontecem conosco, das provações, daquilo que ainda nos incomoda. Por isso que eu fiz a pergunta, né? Que é ser e o que é estar feliz. Porque quando a gente está feliz, em qualquer situação na nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, nós estamos felizes. Se eu estou doente, mas assim eu estou feliz. Eu quero melhorar, quero, mas não deixo que a doença ou a enfermidade tire de mim aquilo que já está enraizado dentro de mim. É uma condição da alma. Indiferente do que a gente está enfrentando na vida, a dificuldade que a gente enfrenta, profissional principalmente, nos tire esse sossego, essa paz, essa tranquilidade que devemos ter. Está vendo aí a diferença? Então a gente está, é um momento transitório. Eu estou momentaneamente feliz, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, cadê a felicidade? Deixei de estar feliz, então eu não sou feliz. Porque a felicidade real, que é essa felicidade que vamos falar aqui, a verdadeira felicidade está na condição moral daquele que já atingiu um grau de compreensão, de maturidade, de superação perante as deficiências que nós enfrentamos. Todos nós sabemos que nós estamos em um mundo de provas e expiações. E o que é um planeta de provas e expiações? É um planeta onde enfrentamos dificuldades. Não que o próprio planeta nos traga a infelicidade, mas na maioria das vezes essa infelicidade existe individualmente em cada um de nós. Concorda? Porque, como eu disse aqui sobre a felicidade real, e você ser feliz, independente da situação, você está vivendo essa alegria, está vivendo essa felicidade. Tudo que acontece no mundo ou em sua volta não vai tirar o sossego, não vai lhe tirar a paz. Agora eu pergunto, vocês realmente já estão vivendo isso? Aqueles que disseram que já é feliz, concordam agora com isso? Então vê que não é fácil, a gente precisa entender um pouquinho de ser e estar. Vocês entenderam até aí o que eu falei? Alguém tem alguma dúvida? Eu gosto que as pessoas perguntem, viu? Para mim eu me sinto muito à vontade quando surge alguém tentando aí um questionamento, porque faz parte dos estudos, faz parte do conhecimento, certo? Então, já entenderam que ser feliz é diferente de estar feliz, certo? Vamos lá. Então a felicidade real é uma felicidade transitória, é? Não. É o quê? Permanente. Permanente. O que é uma coisa permanente? Já se consolidou, né? Isso, duradoura, para sempre. Já se materializou. Como nossos vícios já se materializou em nós, não foi? Não conseguimos tirá-lo, mas já se materializou, porque nós trazemos no passado esses vícios que nós temos hoje, certo? Que a gente pensa que os maus costumes que a gente tem nasceu na hora lá, né, da gestação. E realmente esses costumes, esses maus costumes que nós trazemos, nasceu na gestação? Ou já trazemos conosco de vidas passadas? E quem colocou em nós? Foi Deus que nos deu esses dons
maldosos, infelizes? De onde surgiram esses incômodos, essas coisas que nos atormentam e que está difícil para a gente reverter a situação? De onde foi que surgiram elas? Em que momento na nossa vida a gente pode entender como isso aconteceu? Será que foi no momento do parto? Será que foi no momento que estava no ventre da nossa mãe, aqueles 9 meses, que aconteceu alguma coisa e trouxe um distúrbio psicológico e de repente a gente desviou a nossa rota da essência divina? Será que foi a nossa infância? De onde surgiu, na verdade? O que é que diz o Livro dos Espíritos? Tem uma pergunta lá que diz assim, que Deus nos criou como? Simples e ignorante. O que é ser simples e ser ignorante? Sem nenhum saber, sem nenhum conhecimento. Então Deus, quando nos criou, sem nada, não temos aptidões para fazer o bem, nem para fazer o mal. Mas hoje nós estamos aqui, embarcamos nesse planeta Terra e já temos algo. E com certeza eu acho que vocês mesmo concordam comigo. Algo bom e algo ruim, verdade? Algo bom e algo ruim. Vícios e qualidades. E quando a gente começa a estudar e se aprofundar ainda mais na doutrina, a gente percebe que nós temos um passado, nós temos um histórico. Pela lei da reencarnação, como justiça de Deus, aprendemos no decorrer da nossa existência, desenvolvemos qualidades boas e também ruins, que nós chamamos de vícios. Não sabemos, eu mesmo não sei nem como foi, nem quero saber. Sei que ela existe. Porque se a gente mexer com o passado, não vai desenvolver o nosso progresso. É por isso que Deus nos dá o esquecimento, certo? Porque tem pessoas que perguntam muito, por que nós esquecemos então do passado? Como eu posso então lembrar quem eu fui, se realmente isso existe, se eu não lembro? E já pensou se a gente lembrasse? Pela escala evolutiva, com o que a gente ia se deparar em encarnações passadas? Já imaginaram? Se nessa encarnação a gente olha para a gente e diz, poxa, quem sou eu? Eu não sou coisa boa nenhuma, Não sou lá coisa boa nenhuma. Imagina o que eu fui no passado. Devemos admitir que isso existe dentro de nós, que somos nós os responsáveis por aquilo que hoje nós temos dentro de nós. Esses vícios que nós hoje não conseguimos nos libertar, porque trazemos do passado e está enraizado dentro de nós. Você lembra de uma passagem do Evangelho, onde questionaram Jesus em um plantio e disseram, mestre, não será melhor arrancar a erva da semente, para que assim a semente, a boa semente, venha crescer livre? E o que é que Jesus diz? Deixa crescer junto. Mas na época da colheita, quando o fruto estiver maduro, aí sim será mais fácil a separação, que nós chamamos de joio e trigo, certo? Quando a gente começa a entender isso, essa separação do joio e do trigo, está justamente nesse momento renovador do ser humano, quando começa a compreender as suas qualidades morais, se desafiando na caminhada da elevação moral e destruindo aquilo que nós construímos dentro de nós de um passado remoto e sombrio. Essa colheita, essa separação, talvez seja essa hora em que a nossa consciência começa a desabrochar, essa hora em que a claridade começa a existir na nossa mente, nessa hora em que os nossos olhos e os nossos ouvidos começam a ver e ouvir com mais claridade o que é certo, o que é errado, o que eu devo ou não fazer, o caminho que eu devo seguir,
o que eu quero para o meu futuro, como um ser imortal, compreendendo as vidas sucessivas e a imortalidade da alma. E é essa hora que nós vamos justamente lutar para arrancar essa erva que está enraizada, ou essas ervas, né? Porque a hora em que o fruto amadurece, que a mente humana amadurece, que a mente humana compreende, fica mais fácil da separação, certo? Não fica mais fácil quando a gente sabe, não fica mais fácil quando a gente entende o que é certo, o que é errado, aquilo que machuca e aquilo que nos traz realmente felicidade. Não fica mais fácil? Porque se a gente pegar uma pessoa comum na sociedade, que não conhece nada de espiritualidade, que nunca veio ao centro espírita, e se a gente for questionar isso, como seria o comportamento dessas pessoas? Tocando nesse assunto. Isso é balela, isso é besteira. Eles não iam ter motivo nem motivação para querer se libertar, que muitos de nós e muitos desses irmãos só procuram a libertação através da... Vocês sabem, viu? Eu sei se vocês não estavam sabendo. Da dor. É por isso que até falam que a mãe é a dor é uma mãe, né? E a nossa principal aliada nessa caminhada da transformação moral. Ela machuca, ela fere, ela deixa cicatrizes, mas é justamente ela que diz: olha, estou por aqui. Se você vacilar, certo? Agora cabe a quem esperar pela cutucada, pela ferroada. Cabe a cada um de nós, na nossa maturidade, na nossa compreensão. Eu chego a dizer que nós estamos ainda no processo boi de carro. Vocês sabem qual é o processo boi de carro? Alguém sabe? Vocês sabem o que acontece com um boi de carro para ele andar? Chega a doer, viu? Sentiram agora como dói? Sentiu? Eu senti aqui bem fundo, até a coluna tem um problema aqui, chega, arrepiou. Foi uma dor imensa, porque o que nós temos trazemos de lá, e machuca, mas sabemos que está machucando porque precisamos andar. E triste de nós se não fosse essa ferroada, certo? Então, caminhando para a felicidade, precisamos atravessar e entender essas barreiras que a vida nos oferece, né? Que isso que nós chamamos de destino, temos que enfrentar como algo necessário, até quando a gente abra os olhos e os ouvidos, botar os pés no chão e dizer: seja o que for, vou tentar fazer o melhor que eu posso, dentro daquilo que eu aprendi, dentro do que a doutrina espírita vem me ensinando como verdade, diante daquilo que o Mestre Jesus nos deixou como legado há mais de 2000 anos, e nós, como ser inteligente, já saindo da fase animal, fazemos as nossas más escolhas, não é verdade? Porque dizendo ser inteligente, usamos a inteligência para pensar que estamos tapeando Deus, as suas leis, né? Usamos nossa sabedoria para desviar da rota certa, pelo meio mais fácil, que é o meio do nosso querer, de alimentar os nossos vícios, os nossos desejos. Eu quero ser feliz, mas renunciar. E olha que lembra de que Jesus falou: aquele que quiser vir até mim, quem conclui aí? Aquele que quiser vir até mim, toma a tua cruz, siga-me.
que para chegar ao reino de Deus precisamos seguir através de Jesus. Jesus faz sempre o chamado: vinde a mim. Aí a gente quer o quê? Não, venha Jesus, eu estou precisando. Vinde vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a gente, Jesus, não posso sair daqui não, está tão bom. Vem para cá, me dá um pouquinho de paz, tira de mim esse cálice, Senhor, né? Arranca de mim esse cálice, que é fácil. E tem uma parte do Evangelho que diz que tudo que a gente pede, a gente recebe, e às vezes a gente pede e até é obedecido. Só que a gente deve lembrar que quando a gente pede muita tranquilidade, muito sossego, muita vida boa, nós estamos só adiando os nossos débitos que ficaram para trás, não é verdade? Porque ele existe, não existe? O fardo pode ter pesado, eu posso não estar suportando. Realmente eu vou pedir a Deus para pelo menos amenizar, por enquanto, até eu tomar um suspiro. Isso é bom, é. Mas dizer: Senhor, me livre desse peso, me livre dessa cruz, arranca um pedacinho, aí a gente vai acabar arrancando, né? Porque Jesus também não vem arrancar, mas a gente vai tirar um pedacinho, vai cortando para ficar leve. Está pesado, eu tenho, não sei por que eu assumi esse compromisso, essa responsabilidade, então eu vou melhor me livrar, para que se torne mais fácil. Geralmente é isso que a gente faz, né? E nós sabemos que estamos simplesmente adiando. E se nós queremos caminhar em direção à luz e à real felicidade, precisamos conquistar esses valores, nos livrando dos vícios. Ninguém consegue a felicidade real enquanto existir vícios. Eu não sei se vocês lembram, outra vez que eu fiz a palestra aqui, eu falei sobre a questão do amor, que o amor é a mãe das virtudes, ela está no topo. Se você já ama, você já adquiriu todas as virtudes que existem. Porque existe um triângulo. O amor está aqui, na ponta. Na nossa caminhada evolutiva, nós estamos aqui embaixo, cheio de vícios, cheio de defeitos, tentando procurar essa caminhada, né, em direção à felicidade real pela qual nós fomos criados. Deus não nos criou para ser feliz? Não foi o próprio Jesus que falou? Serão deuses, né? Serão luzes, serão felizes. É preciso que a gente comece a entender isso. Ele não disse é feliz, você vai ser feliz agora. Serão no futuro. Está aí a proposta. A longo prazo, a depender do despertar da nossa consciência, do nosso desenvolvimento moral e do desafio que temos para lutar contra alguns monstros que existem dentro de nós. Vocês sabem qual é? Não sabem? Nós temos uns monstros terríveis que quem estuda o Evangelho já sabe. Qual é a chaga da humanidade? O quê? Egoísmo e orgulho, vaidade. Quando a gente começa a entender que nós temos isso dentro de nós, precisamos entender o que é orgulho, o que é vaidade. Vai lá no dicionário, bota num papelzinho. Eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou vaidoso, eu sei que sou egoísta, mas eu não sei o que é isso. Não tem uma definição. Procura, reflita, faça uma autoanálise, tire as suas conclusões e pergunte a si mesmo: agora, o que é que eu devo fazer?
Vai ser um desafio. Eu preciso encontrar com algo que Deus me deu e colocou em mim. Eu preciso encontrar aquilo que está camuflado dentro de mim. E nós aprendemos aqui na doutrina espírita, que é a única religião que fala sobre isso. Aonde está escrita a lei de Deus? Está na onde? Na nossa consciência. Quando a gente desperta esse lado da consciência, de quem eu sou na verdade, eu sou uma criatura do Criador, e que Ele me criou para ser feliz, e que dentro de nós eu temos a sua essência, mas eu não sou, e começo a refletir sobre o meu passado, que eu comecei a criar árvores que não dá frutos, dando a sombra, escondendo essas leis de Deus que irão nos tornar felizes. E é com esse retomar da consciência, de uma reflexão profunda sobre os meus defeitos e as minhas qualidades, que eu vou começar a despertar em mim essas mazelas que existem e traçar estratégias, porque não é fácil. A gente só dizia: ah, meu Deus, me dá paciência. Ah, meu Deus, me dá o dom de ser caridoso, de aprender a perdoar. Seria fácil demais, não seria? A gente só pedir a Deus e de repente chega para nós. E nós sabemos que é daí que começa um planejamento de autoestima, de compreensão, de vontade, de querer e dizer para si mesmo: vai ser difícil, mas eu vou vencer. Eu quero vencer. E a cada dia vai ser um obstáculo, mas eu hei de vencer. Porque eu tenho Deus comigo, eu tenho nosso Senhor Jesus Cristo ao meu lado, ainda tenho outro parceiro incansável e que não sai da nossa volta, que ele pode até ser chato para alguns, mas mesmo assim, ele está ali. Sabem quem é? O anjo de guarda. Então, meus irmãos, nós não estamos só nessa luta e nesse desafio. É preciso criar coragem, ter atitude de enfrentar as dificuldades que temos de enfrentar, porque não são poucas, são muitas, mas precisamos trazer isso para dentro de nós, nos encorajar. Aí vocês podem perguntar: mas como, Edemilson, eu posso começar essa trajetória lutando contra essas feras que existem dentro de mim? Eu vou dar um exemplo para vocês que está aqui nos próprios livros da doutrina, com um cara que nós conhecemos como Santo Agostinho. Já ouviram falar? Santo Agostinho, nunca ouviram falar? Já ouviram falar? Santo Agostinho, nós sabemos que foi um santo, né, que foi consagrado pela igreja como santo, mas que Santo Agostinho foi um homem comum, como todos nós, concordam? Mas conta o próprio Santo Agostinho que ele teve um planejamento para chegar à condição de santo, que a gente pode até dizer: ah, mas eu não sou Santo Agostinho, como muitos dizem assim: ah, eu não sou Jesus. Mas não fomos criados para ser? E o que é que diz Santo Agostinho? A cada final do dia, ele fazia o quê? Uma reflexão. O que é que eu fiz de certo? O que é que eu fiz de errado?
perante a tal situação que eu vivenciei hoje, como eu me comportei? Me comportei da forma correta? Não preciso melhorar? Até eu fiz uma canção, acho que chega até para andar para Raimundo, que fala sobre isso. O que eu estou fazendo agora, será que eu não preciso melhorar? Depois, se vocês quiserem, no finalzinho eu canto para vocês, vocês vão adorar. Então, será que a gente, fazendo uma avaliação diariamente, orando a Deus, se conectando com o Pai Criador, e fazendo esse momento de conscientização, não seria mais fácil para a gente dizer: meu Deus, me perdoe, eu sei que ainda sou errado, eu sei que ainda tenho isso dentro de mim, eu preciso vencer essas mazelas. Pedir a Deus, pedir ao anjo guardião, pedir a Jesus Cristo, e no dia seguinte, assim que acordar, porque é a primeira coisa que a gente faz, né? É acordar. Ninguém faz nada antes de acordar. Faz? Não, tem que acordar primeiro. Mais uma vez, levar o pensamento ao alto e dizer: Senhor, me deste mais uma oportunidade, mais uma página em branco, para que eu possa recomeçar. Mas pensando nas minhas qualidades, nas minhas fraquezas. E a gente lembra que o sábio da antiguidade já dizia: conheça a ti mesmo. E a gente tem medo de se conhecer. É porque a gente sabe que se depara com coisa ruim, né? Mas deixa para lá. Que eu reconheça essas minhas qualidades e o que eu possa enfrentar com sabedoria, porque para isso precisa equilíbrio emocional, precisa disciplina, precisa policiamento. São regras que, se a gente não coloca em prática, não conseguiremos vencer. Passa anos após anos, começamos 2026, não foi? Não sei se vocês têm esse hábito, mas lá em Aquidabão o pessoal tem hábito todo final de ano fazer essa avaliação, esse balanço, né? E geralmente nós dizemos o quê? Senhor, que venha 2026 com paz, com alegria, de felicidade e tal, e fazer aquele projeto maravilhoso, né? Com uma arquitetura belíssima, de que vai ser feliz realmente, que as coisas vão ser melhor, tudo vai dar certo, né? Não é assim que a gente diz? Mas a gente parou para pensar que para tudo dar certo, para que as coisas realmente aconteçam da forma que desejamos, precisa de algo, de alguns cuidados, de alguns detalhes que a gente precisa ter. Justamente aonde erramos, aonde fracassamos, aonde nós temos mais fragilidade, aonde eu sou mais vulnerável à influência espiritual que nós chamamos de obsessão, de irmãos que não desejam que a gente progrida, porque além de ser um desafio nós conosco mesmo, existe um desafio externo. Mas para que a gente vença esse desafio externo, a gente precisa, acima de tudo, vencer o quê? Não vi ninguém falando. Ele falou que é medo. Quem desafia dizer mais alguma coisa? Pode falar, gente. É mesmo. Nós. A primeira luta não é nós conosco. Porque o monstro que não está dentro de nós, está dentro do outro. O problema está no outro. Eu deixei de ser feliz por causa do outro. Olha que geralmente a gente diz isso, né? Quando a gente quer fugir da responsabilidade, a gente diz: eu sou uma pessoa boa demais. Se não fosse fulano, olha, eu sou bom agora. Não pise no meu calo. Não é isso que a gente diz? Não mexa comigo. Olha, eu sou uma pessoa, pense. Mas se mexer comigo,
Está vendo aí? Então a gente precisa entender que não precisa ter essa aparência, estarmos rotulados, recheados de bondade, aonde o nosso interior precisa ser drenado, precisa ser cuidado, precisa limpar e arrancar essas mazelas, e não arrancamos e não limpamos se não traçamos estratégias para vencer esse desafio. Tem um livro de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, que ela fala muito sobre o self e o ego. Você já ouviu falar sobre isso? Eu não lembro qual é o nome do livro, eu não sou muito bom de memorizar coisas assim, não. Apenas. O ego e o self. O self é algo divino, que já nascemos com ele, certo? Foi criado para ser feliz, para ser luz, para ser Deus. O ego é algo que nós desenvolvemos na nossa caminhada, já falei com isso lá no início, né? Nas nossas encarnações, que é esse monstro que hoje nós estamos lutando para vencer dentro de nós e realmente chegar à real felicidade, certo? Então o ego é esse monstro devorador que destrói as vidas do ser humano, destrói a paz, destrói esse desejo de estarmos felizes, de sermos felizes. Porque sempre estamos em guerra. É uma guerra constante do ego com o self. Eu querendo alcançar aquilo pela qual Deus me criou, ser feliz, ter a paz espiritual, chegar à angelitude. Mas aquele monstro que eu mesmo construí dentro de mim, que é o ego, está impedindo, está me segurando, está me prendendo, está me puxando para baixo, está me colocando numa bolha, e eu fico sufocado. Eu quero, mas eu não consigo. Eu estou preso, parece ter um peso que eu não consigo levantar, porque ele está me dominando, ele está me prendendo. E para que eu fure essa bolha, para que eu consiga levantar, eu preciso justamente traçar essas estratégias e não deixar ser vencido por esse mal que nos atormenta e nos impede de ser feliz. Eu sei que se eu perguntar a vocês, essa encarnação está boa, satisfatória? Se vocês tiverem que voltar, digamos que todo mundo tivesse reencarnado, voltou para a espiritualidade, está reparando lá reajustando alguma coisa que deixou de fazer, está revendo tudo, aquele filme que estava passando, né? A gente está vendo o filme direitinho, onde melhoramos, onde erramos, e temos que reencarnar. Vocês queriam reencarnar na mesma condição que está reencarnado hoje? Com as mesmas pessoas, vivendo as mesmas experiências, passando pelas mesmas provações? O que é que vocês acham? Eu não sei se vocês deixaram assim uma diferença. Seja conforme o desígnio do Senhor. Isso. É preocupante, não é? Diante da realidade que nós somos, vamos cair na real, vamos deixar a aparência de lado, né? Vamos tirar essa veste que nos esconde a realidade. Vamos tirar essa máscara que geralmente nós temos, né? A demonstrar aos outros, e que na verdade nós não somos. Nós sabemos que quando a gente deixa nosso corpo físico, essa belezura que nós temos aqui, né? Vamos cair na realidade. Não vai existir máscara, vai? Aqui nós temos a máscara, né? Estamos aqui camuflados. Por isso que é tão difícil a gente se conhecer, né? Conhecer os outros. Mas quando a gente começa a entender e enxergar essa realidade em nós, a gente não precisa olhar para o outro. Não é o outro que me incomoda, não é o outro que me faz feliz. O que me faz
faz infeliz e me incomoda, sou eu mesmo. Porque se alguém me tira o tormento, me tira a paciência, isso quer dizer que não foi o outro que tirou a paciência. O que foi que aconteceu na verdade? Sou eu que sou impaciente. Sou eu que me incomodo com o defeito do outro. Quando a gente vai se espelhar em alguns nomes conhecidos nossos que passaram pela terra e deram exemplos de uma envergadura moral elevada, como ele se posicionava diante das situações, para para pensar. Vocês lembram a parte em que Madre Teresa de Calcutá, uma grande figura que nós conhecemos, que se dedicou ao amor ao próximo, e conta-se que em um momento, ela pedindo ajuda e socorro para os famintos, estende as mãos a pedir, e alguém lhe corresponde com a cuspida na mão. Imagine se fosse nós. E o que é que Madre Teresa nesse momento, como é que ela reage? Igual nós, né? Vai lá dar um tapão na orelha do outro, né? Que não merecia dar uma cuspida na minha mão, que é pelo menos educação, né? O que é que Madre Teresa fez? Pegou aquela mão com o cuspe, fechou e disse: esse é para mim. Estendeu a outra mão e disse: agora me dê para meu irmão. Entendeu? Conta-se também uma história que a gente vê muito na doutrina espírita. Um bem conhecido da gente, já desencarnou bem aqui pertinho na Bahia, conhecido por Divaldo Pereira Franco. Você já ouviu falar? Outra figura também importante, né? E que ele vinha saindo de viagem, e assim que ele sai, ele com a companheira, andava sempre acompanhado, e um cidadão, sem mais nem menos, se dirige a Divaldo com palavras chulas, agressivas, e o companheiro de Divaldo chega: mas Divaldo, o senhor vai permitir que isso aconteça? Se fosse comigo era diferente. Eu não iria jamais permitir isso, seu Divaldo. Isso é demais. Não pode deixar assim. Você sabe o que Divaldo fez? Tinha um porrete ali, né, de lado, ele pegou e foi lá, bateu no cara. Não foi isso? Foi não. Então me contaram a história errada. Porque na verdade não foi. Divaldo simplesmente olhou para o rapaz e disse: meu filho, guardem essa, viu? Como exemplo de lição. O doente aqui é ele. Isso dói para a gente quando vê. Que vergonha. Em determinadas situações a gente entra em desespero, entra em pânico, quer gritar, quer xingar, quer maldizer o outro. Gente, a palestra está tão boa e está se acabando. Eu queria, né, que aumentasse pelo menos uma meia hora, não vai ser possível, mas não sei que existe um projeto para isso. Então, só para finalizar, e eu sei que vocês tenham entendido aqui o que eu quis trazer, que ninguém chega à felicidade sem lutar para tirar de nós essas mazelas. Porque se aqui na Terra nós estamos em três condições que consideramos sofrimento, como detentos, como doentes e como alunos. Detento porque estamos presos, pagando a sentença de um erro passado. Doente porque estamos curando as mazelas da alma. Alunos porque estamos aprendendo. E como alunos, devemos abrir os ouvidos, porque temos dois, o que se torna mais fácil, não será desculpa. Porque a gente diz assim: tem um ouvido meu, eu não ouço bem, mas tem o outro, né? Pegar todas essas mensagens que a doutrina espírita traz aqui, cada semana, cada momento de estudo, refletir e dizer: eu quero ter a felicidade real.
E desse momento para frente, a gente não só dizer: eu estou feliz, mas principalmente falar: eu sou feliz. Fica com Deus e Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja. Agradeçamos, irmãs e irmãos, ao Mestre Divino Jesus Cristo, pelas palavras seguras, firmes, sabias, de bom propósito, que, conforme mesmo ele já disse aqui nessa casa, daquele menino de um povoado de Aquidauã, que era vergonhoso, muito discreto, e já sofreu um bocado de bullying na vida. Eu acho que quem disse isso aqui foi o irmão Edmilson uma vez. Eu estava aqui confuso se era o menino lá o outro de Aquidauã, Vitor. Mas eu estava certo que era ele realmente. Então, esse menino de hoje tem o dom da palavra para espalhar luz, energia boa. Não agradeçamos a Jesus. Não deixemos de fazer isso. Porque temos as nossas obrigações, ele deve ter a dele, que está por aqui nos passando, nos compartilhando, né? O que sabe, mas devemos agradecer, para que a graça desça em nossas vidas. E para encerrar essa primeira parte dos trabalhos, a gente convida o irmão Raimundo, o nosso operário de todas as obras. Meus irmãos, irmãs, e todos aqueles que se encontram irmanados nesse propósito de iluminação das nossas almas, de iluminação das nossas vidas, porque necessitamos, Senhor, que derrame sobre cada um de nós os teus bálsamos de amor, porque a força eletromotriz que nos faz conduzir as nossas vidas, que nos faz guiar os nossos passos, Senhor, na segurança de que estamos tomando o rumo que nos conduz à casa paterna. Porque sabemos, Senhor, que o Pai nos criou, cada um de nós, e todas as coisas que estão sempre para nos servir, que estão sempre para gerar em nós um movimento de bem-estar, de alegria, de consolo, de conforto, de esperança. Porque só em Jesus, que é o nosso guia e modelo, é que nós encontraremos a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade. Por isso, irmãos e irmãs, abramos o nosso coração, as nossas mentes, as nossas consciências, para que os ensinamentos de Cristo seja sempre para nós o nosso roteiro, o nosso caminho
para que possamos um dia alcançar a verdadeira morada dos eleitos filhos de Deus. Que Deus seja louvado, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o teu amor esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre. Que Deus seja louvado. Que assim seja. Peço a Raimundo que faça as considerações finais. Primeiro, agradecer a Deus, pela colaboração, pela reflexão, pela presença, e dizer que nós, desta casa, estamos sempre à disposição para colaborar também naquilo que for necessário. E que tenham uma boa viagem de retorno. E dizer para vocês que nós estamos elaborando ainda as nossas propostas para o ano de 2026. Nós estamos traçando ainda, porque nós sabemos que às vezes é por isso que é preciso a gente pedir a Jesus, que é uma das coisas que a gente sempre tem feito, porque uma casa espírita se faz com trabalhadores, e somos nós mesmos que somos os trabalhadores da casa espírita. É dessa assembleia que saem os trabalhadores da casa espírita, porque todos nós somos chamados também para a construção dessa proposta do cristianismo redivivo. Então, o convite é feito, é aberto para todos, mas por isso que a doutrina espírita também ela tem duas coisas que são essenciais: a caridade, o amor para com o próximo, mas também a instrução. É preciso que a gente estude, para que a gente possa adquirir conhecimentos, para que de fato, através desse conhecimento, que nós também organizamos a nossa vida, organizamos os trabalhos dentro da casa e vemos qual a importância que esse trabalho tem para que a gente possa, talvez esse trabalho nos enriquece cada vez mais a nós mesmos. Então é um trabalho de enriquecimento nosso, de aprendizagem nosso, de evolução e de crescimento interior e íntimo. Então por isso que a gente sempre ora a Deus que envie operários para a nossa messe. Porque como diz, a seara do mundo é grande, é vasta, mas a seara do Cristo, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Claro que todos nós temos potencial, todos vocês têm potencial também para ser esses trabalhadores e esses seguidores de Jesus, porque vocês não imaginam, a maior alegria, a maior felicidade é justamente de sentir útil nessa seara. Então, quando Deus diz, tem alguém feliz aqui? Sim, porque de fato a maior felicidade, a maior alegria é de que a gente nos sentir que nós somos úteis, que realmente nós temos propósitos, que realmente a gente quer, porque a maior felicidade não é talvez a gente ser feliz, mas é promover a felicidade do outro. E a nossa felicidade está na promoção da felicidade do outro. Enquanto a gente vê alguém triste, alguém com fome, alguém doente, alguém desesperado, então alguém com qualquer problema, nós também, através da empatia, nós também nos comovemos diante disso. Então essa é a verdadeira felicidade e é isso que a gente precisa fazer e preparar. Por isso que a gente tem os nossos estudos na terça, Quem quiser compreender, entender um pouco mais a doutrina, venha às terças-feiras para cá, são os estudos muito bons, É um estudo reflexivo, compartilhado e que a gente aprende coletivamente, para que a gente possa de fato ir trabalhando nesse sentido da construção de novos trabalhadores para a casa espírita, porque a doutrina de Jesus ela necessita desses trabalhadores. Eu sempre estou incentivando isso, convidando as pessoas, porque a gente, aqui na Terra, nós somos espíritos imortais, mas aqui na Terra nós somos passageiros,
Meu tempo vai acabar, o tempo de Messias vai acabar, o tempo de Dona Glair vai acabar, o tempo de outros trabalhadores vai acabar, mas a gente precisa de novos para assumir esse trabalho, essa jornada na Terra, né? Porque nenhum de nós somos insubstituíveis, né? E é preciso que a gente dê continuidade a esse trabalho, porque talvez nós vamos estar assistindo no plano espiritual ou participando também, né? Agora não como encarnados, mas como desencarnados, que a gente sabe desse processo, que o processo continua, né? Então todos são convidados para esse processo. Depois do passe, tem água fluidificada, e quem quiser também fazer o tratamento é com Cleide, né? Para estar aqui, tá? Para poder a gente fazer o atendimento fraterno. Tudo bem? Que bom, né? Que Deus seja louvado. Vamos trabalhar então? Edmilson, meu irmão. Só um instantinho, por favor. Eu estou vendo uma criança ali e me veio a intuição de a gente orar o Santo Anjo. Inclusive por conta também da criança, né? Então vamos lá. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governa, me guarde e me ilumina. Que assim seja.